Senhoras e senhores, vocês já devem estar cansados de saber sobre a Marco Polo e o quão ela é influente na América Latina, na Austrália, na África, na China, com o G7 e esses ônibus todos que ela faz, e o Torino, obviamente, né? Mas ela não é a única gigante que existe no mundo. Então hoje vamos aprender sobre uma outra encarroçadora inglesa que é especializada em fazer ônibus de 2 andares, que inclusive fez o ônibus que vocês estão vendo agora, e que também exporta para vários países, assim como essa... Claro, né? A Europa tá do lado, né? Mas ela exporta pra Europa, que agora a Inglaterra é separado, né? Mas também para o Canadá, Estados Unidos, Hong Kong, Singapura e Austrália também, né? E aí galera, beleza? Aqui é o Pelsim e sejam bem-vindos para mais um videozinho. E hoje vamos simular no Sunshine Islands Bus Simulator, que é um simulador de ônibus de Hong Kong multiplayer. Link está na descrição, você não precisa baixar para jogar. Isso que é a parte mais interessante desse jogo. E hoje vamos simular essa belezura de Hong Kong aqui, que é um ônibus inglês, quer dizer, um Enviro 500 MMC, facelift ainda. Nós vamos aqui encostar na nossa rota, né? Deixa eu ver aqui. Ah, já tá desligado, né? E cara, o que eu tenho a dizer sobre essa empresa para vocês? A Alexander Dennis vai surgir aí em 2004 com uma fusão de empresas, de encarroçadores que já tinham, né? É tipo o que aconteceu com a Caio lá nos anos 2000. Vai acontecer com um monte de empresas. E essa porta aí é nova, né? Vai acontecer com um monte de empresas. Algumas delas, podemos citar aí a Dennis Group, a Walter Alexander Coach Builders, se eu não me engano. Elas vão se fundir em 2004, virando uma das principais fabricantes de ônibus do planeta. Bom, e aí essa empresa ela vai se especializar em ônibus urbanos e interurbanos, com foco, obviamente, nos ônibus de 2 andares. Então a Alexander Dennis vai lançar 3 séries de ônibus, que seria no caso a Enviro 200, como vocês podem estar olhando aí na tela. A Enviro 70 por hora. Vamos lá. Vai lançar a Enviro 400, que é o ônibus de andar menorzinho, só que muito popular, principalmente no Reino Unido, né? E a Enviro 500, que é uma versãozinha maior, que teve em Londres e tal, no Reino Unido, mas ficou bem popular aqui em Hong Kong, por exemplo. E aí, falando um pouquinho sobre sustentabilidade, né? Assim como a Marco Polo tem feito seus ônibus agora elétricos, com chassis BYD, Scania, Volvo. Cara, a Alexander Dennis, ela também vai focar nas suas abordagens sustentáveis, né? Como o atual Enviro 500 EV, né? O Enviro 100 EV e tal, e essa nova linha de elétricos. Bom, e aí vamos falar um pouquinho da máquina que nós temos aqui, né? O Enviro 500 MMC, que seria uma evolução do Enviro 500 normal. Do inglês, MMC significa Major Model Change, que na minha opinião é o MMC que a gente faz de matemática. Vai ser a evolução desse ônibus de 2 andares, o Enviro 500 comum, como vocês podem ver aí, né? Ele foi projetado para atender uma demanda crescente por eficiência, em conforto, sustentabilidade, aquelas coisas que as empresas vão pedindo ao longo do tempo, né? E ele foi lançado em 2014, nessa versão daí da tela, né? E aí ela passou por uma facelift, que mudou um pouquinho o design, pegou motores Euro 6, como foi o caso do Apache VIP 4 no Brasil, né? Que foi lançado em 2014 e passou por um facelift, acho, em 2018, mais ou menos, 2020, né? Pra se manter competitivo no mercado atual. Bom, e aí vocês podem ver o resultado disso, né? Nos Estados Unidos você vai ter esse Enviro 500 MMC Super Low, né? Que é uma versão bem alongada aí. Talvez um dos ônibus de 2 andares urbanos maiores, assim, podemos dizer, do mundo. Você vai ter versões 12.8, quase 3 metros aí, né? Que seria o comprimento de um Torino, mais ou menos, né?
rodando pelas ruas de Hong Kong. Você vai ter versões dele no Canadá, você vai ter versões dele na Austrália, inclusive na própria Inglaterra, né? Bom, e aí aterrissando em Hong Kong, né? Voltando aí às origens. O que levou a essa encarroçadora inglesa? Por mais que tenha, sei lá, encarroçadoras chinesas como a Yutong, como... ou às vezes até a própria Marco Polo. O que trouxe Alexander Dennis a parar num lugar como Hong Kong? E aí, senhoras e senhores, voltamos a falar sobre a colonização inglesa de Hong Kong. Deixa eu fazer a curvinha, né? Eita porra! Essa aí vai pro Fantástico. Hong Kong foi uma colônia britânica desde 1841. Opa! Tem alguém ali? Eu adoro quando os caras metem troquinho aqui. Aí fica legal, meu. Né? Desde 1841 até 1997, cara. Ficou aí, vamos ver, em torno de 156 anos como colônia. E ela foi devolvida em 97 por causa de um acordo aí de 50 anos que a China fez com... Aqui é uma de 3 vias, né? Vamos ver. Ninguém vindo. A Inglaterra ela fez um acordo de 50 anos aí a mais de colonização lá em meados do século 20. E muitas influências da cultura britânica permaneceram, por mais que ela tenha voltado aí para as garras da China. E assim como os icônicos ônibus vermelhos de Londres, né? Hoje Hong Kong surgiram como uma solução prática para uma demanda crescente do transporte público, né? E uma ilha super lotada de gente. Então, desde dos anos 30 aí que surgiram as primeiras empresas, né? Como no desenvolvimento também da cidade de Kowloon, né? Kowloon, ela foi uma das áreas mais densas, assim, de população. É mais densa até do que uma favela. Tipo, pensa assim, uma favela do Rio de Janeiro, só que 1000 vezes mais popular. Ela não era tão desenvolvida assim, né? Tinha gente de tudo quanto é tipo, né? E hoje em dia ela virou um centro comercial gigantesco. Pra você ver como o mundo dá voltas, Kowloon é um dos centros mais populares hoje em dia, né? E mais desenvolvidos de Hong Kong. Bom, e aí foi nesse contexto, né? De uma cidade bastante povoada lá do século 20. Opa! Bom, e foi nesse contexto aí que a Kowloon Motorbus, ou KMB, surgiu nos anos 30. Como uma resposta à necessidade de conectar essa região ao restante de Hong Kong. E a KMB ela não vai demorar até se tornar um dos maiores protagonistas aí dessa parada, né? Porque a KMB, começando com uma frota aí modesta de ônibus, ela vai crescer junto com a cidade, né? E vai se tornar uma das maiores empresas de ônibus do mundo, com 4.000 ônibus em sua frota, né? E nos anos 40, a KMB começou a adotar ônibus de 2 andares, seguindo o modelo britânico. E isso naquela época foi essencial para atender o mercado crescente de pessoas, né? Para andar num espaço limitado, de certa forma. Bom, pessoas, e aí com esse gancho, né? A KMB ela vai crescer aí junto com outras empresas como New World First Bus. Vamos pegar os primeiros ônibus da Dennis Group, né? E alguns modelos eles vão ficar conhecidos como o icônico Enviro 500, né? Como você já sabe, e o Trident 3, que foi muito popular, assim, de acordo com os entusiastas, né? Que fotografam os ônibus da empresa. E com uma das maiores frotas de ônibus de 2 andares do mundo, a KMB ela vai se destacar aí pela inovação e pela pontualidade também. Aliás, a MTR no geral, que é a empresa estatal que administra todo o trânsito aí, né, de Hong Kong, ela vai se destacar pela pontualidade e pela eficiência que tem o trânsito. Essa pequenininha ilha chamada de Hong Kong. Hoje, ela opera mais de 4.000 ônibus. Eita, aqui tem trocamento. Eu acho que é aqui pra baixo. Hoje, ela opera mais de 4.000 ônibus, muitos deles elétricos, híbridos, garantindo a sustentabilidade também e acompanhando essa corrente de renovação de energia, certo? E garantindo também uma eficiência em uma cidade tão movimentada quanto uma São Paulo da vida. Cara, e aí nesse processo e tal de renovação,
hoje a Column Motorbus, ela não vai ser só uma empresa de ônibus, mas também uma identidade de Hong Kong. Principalmente pela vista panorâmica que a KMB vai oferecer a qualquer um que pegar um ônibus, né? A qualquer um que pegar o ônibus e atravessar a ilha de Hong Kong. Bom, mas o vídeo de hoje é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, por favor, não esqueçam de deixar o seu like aí e apoiar o canal. Eu estou muito a fim de trazer histórias diferentes, com ônibus diferentes e de locais diferentes, caso vocês tenham interesse. E eu fico por aqui, e adiós, galera.